Bom dia, alunos! Vamos ao roteiro 8 de língua portuguesa? Então, vamos lá. O roteiro 8 apresenta para a gente um texto chamado A Paz como Realidade. E ele inicia assim. Analisando a realidade atual, podemos entender que os conflitos acontecem por inúmeras razões, como as religiosas, por questões de aumento territorial, por domínio de regiões ricas, por diferenças históricas, por questões étnicas. Esse primeiro parágrafo, eu não vou me aprofundar nele, porque nas aulas de ontem vocês viram bastante a respeito desses assuntos, certo? Então vamos ao segundo parágrafo. A paz é fruto de exercício pessoal diário, na atitude pacífica no âmbito familiar. Não há como conceber paz com violência doméstica, maus tratos, fome, alcoolismo, falta de escolaridade. Então percebam que no primeiro parágrafo ele veio do macro, né, então das sociedades, dos países, para o micro, para as pessoas, porque são as pessoas que formam um país, que formam uma sociedade. Então, se eu consigo mudar cada pessoa, automaticamente a sociedade vai se transformando. E é isso que ele quer chamar nossa atenção. Então, ele vem para o nosso núcleo familiar. E ele vai além. Ele diz que não há como conceber a paz, não há como gerar a paz, se eu tenho no meu ambiente familiar, no meu âmbito familiar, a violência, maus tratos, fome, alcoolismo. Aí a gente pode até acrescentar, né, o vício em outras drogas. E ele coloca no mesmo patamar falta de escolaridade. Olha só, né? Quando a gente às vezes conversa com jovens ou com os alunos mesmo, com vocês, muitos acham, a gente percebe, que acham que a escola é uma obrigação, que é uma coisa maçante, né, que é chato. Quando na verdade a escola é um direito, né? A educação é que vai nos libertar, é o que vai nos empoderar, né? Já pensou falar para a Malala, né? Ou se a gente pudesse voltar no tempo, falar com a Anne Frank e dizer que a gente acha a escola chata? Olha, o que será que elas iam falar para a gente, né? Então a gente precisa começar a refletir nesses pontos também, né? O direito à educação, né? E que a gente pode transformar na sociedade com a educação, através da educação, tá bom? Vamos ao terceiro parágrafo. É necessário conviver e administrar as diferenças e não eliminá-las. Só assim será possível a humanidade conquistar a paz. Então ele vem falar que as pessoas são diferentes, têm personalidades diferentes, jeitos diferentes. E o que eu faço com essas diferenças? Eu elimino? Não, eu administro, eu aprendo a conviver com essas diferenças, né? A respeitar. E por que não aprender com as pessoas que são diferentes de mim, né? Então, não adianta eu querer que me deixem em paz ou que façam atitudes que eu fique em paz quando eu promovo a guerra, né? Quando eu promovo o tumulto, quando eu promovo confusão. Então, ele vem lá do primeiro parágrafo, falando do macro e traz para a família e traz para o indivíduo, tá bom? Esse é só um trecho, né? Vocês encontram o texto completo nesse link, eu vou deixar depois junto no grupo, tá bom? E qual vai ser a atividade? A atividade é depois que vocês lerem o texto completo, né? Esse é só um trecho que foi apresentado, mas vocês vão acessar o link e vão ter acesso ao texto completo. E eu vou falar mais um pouquinho a respeito de um filósofo aqui. Então, depois que vocês olharem, né, lerem o texto completo, ouvirem sobre o filósofo, e hoje tem até uma musiquinha para vocês. Depois que vocês refletirem, aí vocês podem estender, né? Procurar mais fontes, discutir em casa com a mamãe, com o papai, com quem estiver com vocês, né? Falar a respeito da paz, dessa paz social, essa paz individual. Aí vocês têm essas 3 perguntas para responder, tá bom? Na folha que vocês vão tirar foto para mim,
já vou me adiantando, né, na pergunta, vão copiar a pergunta e a resposta, tá? Dar a resposta. Copia a pergunta e responde. Copia a pergunta e responde. Isso nas 3, tá bom? Então, vamos lá. A número 1 é: que ideia, ponto de vista, que é defendida no texto? Então, qual é a tese desse autor? Tá bom? Na segunda é: você concorda com o ponto de vista do autor? E por quê? Então, não basta dizer se concorda ou discorda. Vocês vão colocar se concordam ou se discordam e justificar, colocar o porquê, tá bom? Pode ser que vocês discordem de algumas coisas, concordem em parte. Olha, eu concordo quando ele diz isso, isso e isso, mas eu discordo quando ele fala aquela outra coisa. Então, vocês vão analisar e ver os pontos se vocês concordam totalmente ou discordam totalmente, mas sempre justificando, tá bom? Já na terceira questão, vocês vão escrever um comentário sobre o tema do texto, defendendo a sua opinião. Então, vocês já viram esses gêneros textuais, né? Artigo de opinião e comentário do leitor. Vocês vão responder a primeira e a segunda sobre o texto lido. Na terceira, vocês vão fazer um comentário sobre o tema do texto. Tá bom? Então, na opinião de vocês, assim como o autor fez, vocês também vão fazer, tá bom? E aí, eu trago para vocês um filósofo chamado Mokichi Okada. Ele foi filósofo, entre outras coisas, tá bom? Ele tem 2 textos, que eu peguei também trechos deles, que eu acho que tem bastante a ver com a nossa aula. Então, eu quis trazer para vocês. Um se chama O que é a verdadeira civilização? Então ele fala: em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que as pessoas afirmam que a cultura da atualidade é avançada ou que estamos na era da cultura, confundindo desse modo os conceitos de cultura e civilização. Na verdade, cultura e civilização são coisas diferentes. Civilização é um mundo ideal, sem nenhuma selvageria. Já a cultura é o estágio intermediário da selvageria para atingirmos a civilização. O que é a verdadeira civilização? Em poucas palavras, refere-se necessariamente a uma época em que a humanidade tenha toda a garantia de uma vida segura. Olha só, será que é a nossa época? E olha só, ele escreveu isso em 1951. Vamos a um outro trecho de um texto dele chamado Era Semicivilizada. Então ele diz: desde tempos remotos, continuamente os povos vêm desperdiçando a maior parte de suas energias com a guerra, a maior de todas as violências. Eles em nada diferem dos animais ferozes, que lutam mostrando suas presas e garras. É verdade também que existem os pacifistas, os quais não medem esforços para evitar a guerra. Podemos dizer que os primeiros são seres animalescos e os pacifistas são seres humanos realmente. Cada uma dessas 2 espécies contrastantes de homens procura satisfazer seus próprios desejos. É um dualismo que a história veio registrando através dos tempos e perdura em nossos dias. Sabem quando ele escreveu isso? Em 1949. E parece bem atual também, não é? Esse é o grupo, que eu vou deixar a música para vocês, o link, tá bom? Titãs, né? Acho que muitos conhecem, acredito eu. E o Titãs, né, foi um grupo, entre outros, da década de 80, que eles tinham, na temática deles, na letra das músicas deles, bastante questões sociais, tá bom? A música que eu vou deixar para vocês ouvirem se chama Homem Primata, tá? Então eu vou deixar o link da música também como uma maneira de reflexão, tá bom? Então, bons estudos, estarei com vocês até às 11h25. Beijos, tchau, tchau.
Desde os primórdios até hoje em dia, o homem ainda faz o que o macaco fazia. Eu não trabalhava, eu não sabia, o homem criava e também destruía. Homem primata, capitalismo selvagem. Oh, oh, oh. Homem primata, capitalismo selvagem. Oh, oh, oh. Eu aprendi, a vida é um jogo, cada um por si e Deus contra todos. Você vai morrer e não vai pro céu, é bom aprender, a vida é cruel. Homem primata, capitalismo selvagem. Oh, oh, oh. Homem primata, capitalismo selvagem. Oh, oh, oh. Eu me perdi na selva de pedra. Eu me perdi, eu me perdi. A monkey man, concrete jungle, concrete jungle. Hey! Desde os primórdios até hoje em dia, o homem ainda faz o que o macaco fazia. Eu não trabalhava, eu não sabia, o homem criava e também destruía. Homem primata, capitalismo selvagem. Oh, oh, oh. Homem primata, capitalismo selvagem. Oh, oh, oh. Eu aprendi, a vida é um jogo, cada um por si e Deus contra todos. Você vai morrer e não vai pro céu, é bom aprender, a vida é cruel. Homem primata, capitalismo selvagem. Oh, oh, oh. Homem primata, capitalismo selvagem.